Be Evoke, Be Relentless, junto na jornada do Alta Performance. Bem-vindo ao box Hábitos e Disciplinas. Nesse box especificamente, eu vou falar de uma coisa que muito eu tenho carinho, que talvez seja a coisa que criou o Evoke, que é o aprender a aprender. Nesse box aqui, então, estamos vindo de uma caminhada construída com hábitos, disciplinas, características, meditação, meditar, não meditar, por que meditar, e agora o aprender a aprender. Nesse box especificamente, eu trago uma cola. Por que isso? Na jornada do aprender a aprender, quando eu comecei a falar e construir tudo o que era o Evoke, uma das coisas que mais importante para mim no Evoke era e é que ao você terminar essa jornada, você esteja apto a aprender. Que a flexibilidade cognitiva fica tão inerente, tão dentro de você, uma coisa tão óbvia para você, que você descubra todos os mecanismos e métodos para você aprender a aprender. O que eu quero dizer com isso? Eu disse nas minhas páginas, no meu Instagram, no meu LinkedIn, que as universidades hoje, em linhas gerais, elas não mais atendem a necessidade da maioria das empresas. Você termina hoje uma faculdade e você não está pronto para o mercado. Você acaba de sair de uma faculdade e você descobre que você não sabe absolutamente nada para trabalhar numa empresa no dia seguinte. Você ficou 4 anos se preparando para absolutamente nada. É uma frustração. Aí você vai para um programa de MBA, você vai para um programa de pós-graduação e é tão frustrante quanto. Você vê que os programas, com essa característica de estarem todos eles centrados em uma ementa que ela é todo ano igual. A ementa de 2017 é igual a ementa de 2018, que é igual a ementa de 2019, que é igual a ementa de 2020. Onde você vê professores falando Casa Centro, falando Petrobras, falando Mapping, falando de empresas que a gente não sabe nem que existe, Telesp, CTBC, sei lá, empresas que nem sei onde elas ficam mais, e dando exemplo de casos e retóricas de casos e modelos de negócio, falando dessas empresas como se isso fosse relevante de alguma forma ou de algum jeito, Então, com tudo isso, o que quer dizer performance, Por que performance? Primeiramente, performance ela é estado ou processo. O que quer dizer isso? Quando você estuda performance, e se performance for um estado, performance significa que em um momento você terá performance. Em um momento ou outro, você terá performance, porque performance é um estado. Então, dependendo do que você fizer, você terá performance. Ou ela é um processo. Se você desenvolver determinadas habilidades, você vai desenvolver performance. Ou ela é inata, ela é uma característica inerente do ser humano. Aí nós entramos numa coisa chamada talento. Algumas pessoas têm talento para determinadas coisas, ou uma maior habilidade para. Para quem assistiu, tem um filme no Netflix chamado O Gambito da Rainha, que é uma menina desde os 9 anos, ela tem uma habilidade muito grande de memorização e ela decora, facilidade muito grande para decorar posições, nomes, lugares das peças do xadrez, e ela
praticamente decora quase todas as possíveis jogadas de xadrez com uma habilidade muito grande. E ela, desde 9 anos, começa a jogar xadrez e vira a maior xadrista ali. Assim como você vai ver que inúmeras outras pessoas têm talento para números, datas, locais, talentos físicos. Tanto é quando eu falei das inteligências, né, de Howard, falando das 8, 9 inteligências. Então, isso é um pouco do que é a performance. Então a performance ela vai ser, em alguns casos, curiosamente, ela vai ser processo, em alguns casos ela vai ser estado. Isso vai depender de como você desenvolva a sua performance. Como ela é um conjunto de habilidades e competências, se você desenvolver ela de tal forma, ela se transforma em processo. Mas se você desenvolver ela de uma forma muito pontual, ela se transforma em estado. Que é uma característica das habilidades e competências, ou seja, do soft skill. Por quê? Porque isso está associado a uma outra coisa chamada teoria do chá. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria do chá, que é competências, habilidades e atitudes. Porém, desde que a teoria do chá foi concebida, as duas primeiras variáveis, conhecimentos e habilidades, são variáveis consideradas de locus interno. Ou seja, eu tenho controle sobre elas. Porém, atitudes é de locus externo. Ou seja, elas acontecem inerente à minha vontade. São habilidades de resposta, que são atitudes. Então, nem sempre eu tenho muito controle sobre as atitudes das pessoas. Mas eu posso controlar a maioria das atitudes de acordo com as variáveis de entrada. Nem sempre isso é uma verdade absoluta, mas é a melhor forma da gente controlar. Mas o grande problema é esse, eu tenho duas variáveis que eu controlo e uma que não. Então, quando a gente fala da teoria do chá, e compara a teoria do chá com a alta performance, eu estou olhando na minha cola, né? Então, conhecimento vai ficar flexibilidade cognitiva, habilidades, flexibilidade cognitiva e resiliência, né? O A, né, a todas as habilidades, né, relacionadas a características de positividade, todas as habilidades positivas, né? E aí, como eu vou lidar, né, dentro dessas características. Então, assim, a minha flexibilidade cognitiva e resiliência, como ela vai responder de forma positiva ou de forma negativa a essas características relacionadas à teoria do chá. E uma das coisas que, quando eu estava estudando, apareceu para mim e me chamou muita atenção, foi o seguinte, que educação não muda o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, quando eu pensei o Evoke, exatamente dessa forma, que para que eu consiga construir um mundo melhor, um mundo com mais competências e habilidades, eu tenho que mudar pessoas hoje com mais competências e habilidades. Então, aprender a aprender é fazer de uma forma tal que as pessoas consigam capacitar umas às outras, para que elas consigam desenvolver as pessoas de uma forma mais ampla e de uma forma mais profunda. Né? Então, em linhas gerais, o que eu sempre falo sobre a alta performance, para que você entenda, a alta performance é igual à estabilidade. Pouca ou nenhuma variação no tempo. Quando o Assessment foi criado, e eu tive que validar essa ferramenta pela primeira vez, ou, melhor dizendo, validei uma única vez, né? Validei o instrumento para saber se o instrumento era funcional ou não era funcional, e eu percebi que quando chegou numa quantidade de pessoas, o DRI estabilizou, ou seja, não tinha mais variação da quantidade de pessoas que entravam. Essa coisa de estabilidade, ela foi muito importante para mim, para entender que quando você alcançar a alta performance, quando você chegar num nível que você começar a performar, né, que você tiver um conjunto de competências e habilidades, que você tiver esse conjunto de competências e habilidades, que num box mais para frente eu vou falar todas elas na ordem associada a cada uma dos performance, né, dos tipos de performance. Quando eu falar cada uma delas, e
eu só deixo para falar depois, até mesmo para que faça sentido, né? Tudo isso. Essa variação no tempo é para realmente justificar o estado e o processo. Porque se ela fosse por estado, ela teria variação no tempo. Ou seja, quando eu aprendesse alguma coisa, eu iria perder isso no tempo. É como se eu treino algo e depois desaprendo. E aqui o que eu estou querendo dizer para você é que muitas dessas habilidades que você vai desenvolver, como por exemplo flexibilidade cognitiva, você não desaprende. Por que não? Porque o cérebro ele não é flexível. O cérebro tem uma característica plástica. Ou seja, uma vez que o cérebro expande, nunca mais ele volta à característica anterior. O cérebro, uma vez que ele cresce, que ele se expande, que ele aprende novas coisas, ele não desaprende essas novas coisas. Elas vão ficar lá para sempre. Então, uma vez que você lida com o medo, você não tem que lidar novamente com ele. Uma vez que você aprende a complexidade, que você compreende que aquilo é complexo e você tem que lidar com aquilo utilizando técnicas e habilidades de complexidade, você não tem que fazer aquilo novamente. Então essas habilidades, elas só são crescentes, elas só vão evoluindo, né? E por último, o que eu queria dizer aqui é uma coisa que talvez seja de tudo a parte mais sombria, né? É que eu comentei há uns 2 blocos anteriores sobre fazer dieta, que a gente é motivado sobre prazer imediato, né? Mas uma coisa que você tem que ter em mente na busca da alta performance é que prazer é diferente de satisfação e crescimento. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está na busca do prazer, ter prazer, né, ela é satisfação imediata. Satisfação e crescimento é prazer no longo prazo. Então, se eu for atrás sempre do meu prazer e da minha satisfação, eu não alcanço. Se eu for sempre atrás do meu prazer imediato, eu não alcanço minha satisfação. O que eu quero dizer por último é que o aprender a aprender requer esforço. Você não vai desenvolver a alta performance achando que não tem esforço, achando que meditar 20 minutos, ter poucos hábitos, não desenvolver essa disciplina, não ter o hábito de ler, não ter o hábito de estudar, não ter o hábito de se desenvolver, não buscar pessoas, não buscar dentro da sua média de pessoas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem você tem mais contato. Você é a média das 5 pessoas com quem você tem mais contato. Então, se você tiver muito contato com 5 pessoas que jogaram essa média para baixo, a sua média é uma média ruim. Então, você vai ter que trabalhar a sua média. E não é fácil você levar para uma média melhor, né? Buscar pessoas que você... E lembre-se, uma coisa é eu achar que eu faço parte daquela roda. E outra coisa é aquela roda achar que eu faço parte dela. Né? Então, como é que está o seu desenvolvimento? Como que é realmente o seu network? Quem é as pessoas que te procuram e quem é as pessoas que você procura? Né? Como as pessoas se dirigem a você e como você se dirige às pessoas? Como as pessoas citam o seu nome? Como que você é citado pelas pessoas? Né? Como você é reconhecido pelas pessoas? Então, a busca do aprender a aprender é bem isso. E eu sempre digo que não se trata de para onde você vai. Nunca se tratou para onde você vai. Se sempre vai se tratar da onde você não quer ficar. Nunca vai se tratar da onde você vai, para onde você quer ir. Mas sempre vai se tratar aonde você não quer estar mais. Então, o aprender a aprender é exatamente isso, é você usar as coisas que a gente vem falando, principalmente tudo que eu venho falando, muito mais de tudo isso é que eu acredito em cada uma dessas coisas que eu falo. Eu me dediquei muito nos últimos anos a cada uma dessas coisas que eu falo para vocês. Quando eu comecei a estudar resiliência, mesmo quando eu comecei a estudar alta performance, que eu
Eu gosto de falar mais performance do que alta performance. Só falo alta performance porque meio que ficou cunhado esse conhecimento, essa palavra, né? E fica mais fácil de todas as pessoas entenderem. Então fico tentando mudar para performance o tempo todo. E o Be Relentless, né? Que eu achei uma palavra bem implacável, né? De ser uma pessoa ruthless, né? Uma pessoa implacável, impermeável, muito mais na característica, né? De ser uma pessoa que acredita em si mesmo. Não é que eu não dependo do meio ambiente para me tornar algo. Eu sou quem faz o meio ambiente tornar algo. Né? Então é nessas coisas que eu sempre acredito. Então, na busca do aprender a aprender, o que eu quero deixar claro para vocês, o que eu quero dizer nesse box aqui que eu acho relevante para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprendizado, é que todas as habilidades que eu venho falando, todas as habilidades, todos os hábitos que você tem que desenvolver, são hábitos que te tornam uma pessoa melhor. Né? Então, pegue hoje principalmente o seu celular e utilize ferramentas como Evernote, né, para você capturar páginas na internet, utilize aplicativos como o Pocket, né, para você marcar páginas para você ler offline. Né? Existem vários aplicativos que podem melhorar a sua performance de captura de informações na internet. Procure setorizar melhor aquilo que você quer estudar, procure setorizar melhor aquilo que você quer se desenvolver, né? Busque para onde você está indo no aspecto de falar assim, não é questão do seu emprego ou seu trabalho ser adequado ou não ser adequado, realmente você tem competência de sair da onde você está e ir para onde você quer ir. Você é competente a esse nível? Né? Se você está ganhando, independente do número que você ganha hoje, esse número é um número que você realmente merece, no aspecto do valor ser justo, pela perspectiva, não porque você acha que você merece mais do que aquilo, porque sim, né? Se inverta, troque de lugar pelo que realmente você faz, pelo que realmente você está fazendo. Não pelo que, se me pagassem mais eu faria mais. Não é isso que a gente está dizendo, não é isso que eu nunca vou dizer. É pela tua capacidade de entrega hoje. Esse valor que eu te pago é o valor justo. Né? Você hoje poderia ocupar um outro lugar e entregar muito mais. Se você sai dessa empresa hoje, você abre um negócio amanhã, você é um negócio, você é uma empresa. Quando eu criei o Evoke, ou muito antes de eu criar o Evoke, uma pessoa, em uma oportunidade, que eu quero até citar o nome dela para imortalizá-la, né, chamada Finóquio, é um dos professores também da Fundação Getúlio Vargas, ao qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande, andando comigo numa das ruas de São Paulo, onde ele virou para mim e falou, me chama de Luizinho, né? Virou e falou assim, Luizinho, você deve se produtizar, você está perdendo muito tempo em não ser um produto. Isso eu estou falando tem uns 8, 10 anos atrás, ou menos que isso. Ele virou e falou que eu tinha que me produtizar. Por quê? Porque nessa época eu dava treinamento, e todos os meus treinamentos eram o mesmo treinamento que todas as pessoas davam. Eu dava treinamento de gestão de projeto, eu dava treinamento de gestão de projeto ágil, eu dava treinamento de gestão de conflito, e todo mundo falava disso. Era a mesma coisa que todas as pessoas falavam, eu não falava nada diferente de ninguém. Tanto é quando eu ia falar sobre gestão de projeto, o único diferencial que eu tinha era se meu preço era mais alto ou mais baixo. Porque eu falo de gestão de projeto, Pedro fala de gestão de projeto, Roberto fala de gestão de projeto, Antônio fala de gestão de projeto. E aí, se uma pessoa é muito notória, muito conhecida, vai cobrar um valor mais alto, e se eu sou um desconhecido, eu vou cobrar um valor mais baixo. Mas todos nós falamos a mesma coisa, gestão de projeto. Mas quem fala de complexidade? Quem criou o Evoke? Quem criou uma ferramenta de assessment? Quem validou essa ferramenta? Quem ficou 4 anos debruçado sobre vários modelos de faturação? Né? Quem foi, pesquisou, olhou, criou um modelo que era factível, pegou 40 variáveis, começou com 42, foi para 46, apareceu 48, chegou a 50, foi para 16, foi para 20, voltou para 8, viu que não deu, foi para 12, utilizando inúmeros modelos matemáticos para isso, e não o acaso do acaso do acaso. Então, mas foi porque essa pessoa um dia falou isso para mim.
Então, assim como eu hoje estou querendo esse treinamento e falando disso para vocês, eu não sou o supra-sumo da Caloi, nem o melhor homem do mundo, e nem o cara mais inteligente de todas as pessoas do planeta Terra. Muito pelo contrário. Eu também estou no aprender a aprender. Eu também estou na mesma jornada. Eu também quero aprender muito mais. Tem um bilhão de coisas para eu aprender. Eu talvez tenha 1/10, 1/4, 1/1000º de uma parte do que é complexidade. Então, o aprender a aprender é exatamente isso. O aprender a aprender é você olhar o tempo todo para o mundo como uma janela de oportunidade e você se hackear o tempo todo no seu melhor, descobrir que você tem muita coisa para fazer e o seu melhor é o seu melhor. Você correr todos os dias atrás do seu melhor, na busca de você se tornar melhor, na busca de você se tornar uma pessoa melhor do que você era ontem. Esse é o meu único objetivo quando eu estou aqui com vocês, falando exatamente isso para você que está vendo isso. Métodos, disciplina é isso, é você acordar todo dia de manhã e falar: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Isso é disciplina, isso é o hábito, isso é o meditar, isso é o Be Relentless, isso é o Be Evoke. Então, aprender a aprender, por isso que eu vim com a minha cola, porque eu queria dizer primeiramente aquilo, porque eu sabia que eu ia entrar aqui, nesse meu discurso apaixonado, nesse meu discurso enlouquecido da coisa que eu mais amo, que foi ter criado essa ferramenta com 12 variáveis, onde eu separei equipes de grupo, que a separação de equipe de grupo aconteceu, essa sim aconteceu por um acaso, utilizando até a filosofia de Herzberg, que as variáveis se separaram automaticamente. E quando as variáveis se separaram, eu fiquei muito preocupado, porque eu vi uma desassociação de duas variáveis que eu não sabia o que elas significavam, elas ficaram distantes uma da outra. Eu via pessoas colocando números até 26 e depois um salto acima de 40. O que aconteceu nesse eixo aqui? Porque eu não tenho variável nesse meio, porque esse eixo está oco. O que está acontecendo aqui? Foi quando a gente vê distanciamento entre pessoas que pensam como grupo e pessoas que pensam como equipe, essa associação de mindsets diferentes, mas isso eu vou falar acho que é o próximo bloco até, quando eu vou falar de equipes e grupos, ok? Mas, finalizando aqui, aprender a aprender, quando eu fecho então esse box falando de hábitos e disciplinas, aprender a aprender é isso, aprender a aprender é você entender que hábito são suas rotinas, são suas atividades que você vai fazer de forma mecanizada, de forma automatizada, mas de forma que só vão te fazer bem, de forma que você vai encarar aquilo de uma forma muito tranquila, na busca do seu melhor, ok? E disciplina é você fazer o que te faz bem de forma coordenada, de forma correta, de forma alinhada, para você maximizar aquilo, fazer dentro do menor tempo possível, com a melhor qualidade possível, utilizando o melhor recurso que você tem, que é sempre você. Então você vai ter o hábito de ler, mas você vai ler muito rápido, você vai ler exatamente o que você tem que ler, você vai ter disciplina para ler, você sabe aonde ler, como ler, que jeito ler. Por quê? Porque você tem flexibilidade cognitiva. Isso é o aprender a aprender. É isso que eu quero que você, nessa jornada até esse box aqui, tenha entendido junto comigo e tenha compreendido. É isso a mágica que eu quero que você aprenda do Evoke, essa grande mágica do Evoke Think Model, do Evoke modelo de pensar. Be Relentless, Be Evoke, juntos na jornada da alta performance.